A história real de vó que descobriu o golpe de seu marido milionário e planejou vingança oculta. Iracema, carinhosamente chamada de vó, sempre teve a vida que muitos sonham. Ela morava na pacata cidade de Santa Clara, onde a vida se desenrolava de forma tranquila, entre tardes sonolentas e o aroma do café fresco. Mas tudo mudou numa manhã ensolarada, quando, em meio às fofocas fiadas do café da manhã, uma sombra do passado apareceu. Marcela, sua melhor amiga de juventude, com um sorriso que não era tão inocente quanto parecia. Marcela trazia consigo uma aura de mistério que fazia o coração de Iracema acelerar. Não por amor, mas pela redescoberta de um segredo guardado. As 7 chaves. Nos primeiros encontros, tudo era saudade e risos. Mas logo, Iracema percebeu o olhar furtivo de Eduardo, seu marido, fixo na amiga, como se os laços do passado não tivessem se desfeito. O que antes era uma vida tranquila, agora era uma montanha russa emocional. As noites passaram a ser agitadas e o coração de Iracema apertado. Eduardo começou a se distanciar, passando mais tempo no trabalho e menos em casa. Era como se ele estivesse se escondendo de algo. A dor crescia e, em meio ao silêncio, Iracema decidiu que algo não estava certo. Movida por um instinto aguçado, começou sua investigação. Conversas sussurradas e mensagens apagadas revelaram uma verdade dolorosa. Eduardo estava se preparando para deixar a vida que construíram juntos por causa de Marcela. O nó na garganta apertava a cada lágrima que caía, mas em vez de se render à tristeza, a fúria tomou conta. Com uma astúcia inesperada para uma mulher de 82 anos, Iracema arquitetou seu plano de vingança. Começou a coletar provas das fraudes financeiras de Eduardo, um desvio de dinheiro que poderia arruinar sua reputação. Além disso, preparou um cenário emocional que deixaria os dois espóspes diante da cidade. Na calada da noite, enquanto seus filhos e netos dormiam, ela arrumou rapidamente algumas roupas e preparou uma fuga com sua filha Beatriz. Com um coração acelerado, Iracema estava decidida a deixar para trás não só um homem, mas uma vida de ilusões. A manhã seguinte trouxe um escândalo que virou Santa Clara de cabeça para baixo. A cidade, que nunca viu algo assim, fervilhava com boatos, e Eduardo, sempre tão respeitável, enfrentou momentos de desespero. Iracema, agora com um novo brilho nos olhos, invisível às sombras do passado, contemplava sua nova vida. No entanto, anos se passaram e Eduardo, arrependido, começou a tentar reconquistar Beatriz, sua filha, empunhando o peso das decisões ruins que tomou. Mas Iracema era uma nova mulher, uma força da natureza que não conhecia o perdão. As feridas ainda estavam abertas e ela se agarrou à sensação de poder que finalmente tinha. Contudo, em um dia chuvoso e cinzento, uma carta misteriosa apareceu à sua porta. Com a caligrafia desconhecida, ela sabia que aquele papel poderia desenterrar segredos que poderiam mudar tudo mais uma vez. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquela manhã chuvosa, Iracema encarou a carta misteriosa que acabara de chegar. A caligrafia era inconfundível, mas o conteúdo, um mistério. Seu coração disparou quando desenrolou o papel e leu as palavras: "Sinto falta de quem você era. O que você não sabe pode mudar tudo." O que poderia significar? O que Eduardo, seu ex-marido, poderia querer revelá-la agora, depois de tantos anos? Era um convite ao passado e isso a aterrorizou. Iracema sentia a raiva e a mágoa borbulharem a cada letra que processava. O que ele tinha a dizer? Oh! Que mais poderia haver sob a superfície daquele relacionamento, que parecia tão claro, mas agora parecia envolto em mistério? Tremendo, ela guardou a carta e decidiu que precisava de respostas. Naquela mesma tarde, Iracema chamou Beatriz, sua filha, e contou sobre a carta. "Mãe, você não pode se deixar levar por isso. Ele te traiu. Como você pode pensar em encontrá-lo?" O apelo de Beatriz estava carregado de emoção, mas Iracema sentia que algo não estava certo. As palavras escritas poderiam não ser apenas uma artimanha de Eduardo. Afinal, quem sabe o que mais ele poderia ter guardado? Determinada, Iracema decidiu que precisava se encontrar com Eduardo. Não para o perdão, mas para chegar ao fundo dessa história. Quando chegou à cafeteria onde marcaram o encontro, a tensão no ar era palpável. Ela o viu, sentado sozinho, como um homem à espera do seu destino. Havia um brilho diferente em seus olhos. Talvez arrependimento, talvez algo mais sombrio. Eduardo se levantou rapidamente ao vê-la, e os dois trocaram um olhar intensamente carregado de história. Ele começou a falar, mas Iracema não queria ouvir mais promessas vazias. "O que você tem a dizer?" Cortou-a, a voz firme e decidida. "Você disse que tinha algo para me contar. Então faça. Tem coisas que você não sabe, Iracema. Coisas sobre Marcela. Não era só uma aventura. Ela estava envolvida em algo muito maior. E eu não sabia. Quando me afastei de você, não era só por ela. Era para me proteger. E a você também." O que ele disse fez o coração de Iracema parar. "Proteger o quê? Do que você está falando?" A fúria dela começava a se transformar em algo mais profundo. Ele tinha mentido tanto tempo. Eduardo respirou fundo e prosseguiu. "A verdade é que Marcela estava usando você para se vingar de mim. Quando ela voltou, não era apenas uma amiga. Era peça de um jogo que nem eu consegui entender. As palavras dele eram como lâminas afiadas, cortando através da raiva que lhe preenchia o peito. Um jogo que Eduardo queria dizer ou aquilo?" Ele continuou. "Ela sempre quis o que eu tinha. Quando ela soube que a gente estava juntos, planejou um golpe. Não só contra mim, mas contra nós. Contra a nossa família." O estômago de Iracema se revirou. Assim, tudo que ela achou ser uma traição simples virou uma intriga complexa. O que mais Eduardo escondia? "Mas ela não pode ter conseguido. Eu enganei você, mas não sou o único culpado. Nossos filhos, nossa vida, tudo foi parte disso." E naquele instante, Iracema percebeu algo. O que se desenrolava parecia muito mais sombrio do que qualquer golpe de traição. O jogo havia se tornado um labirinto emaranhado. "Onde você estava quando eu precisei de você? Por que você não me contou?" O desespero tomou conta dela, enquanto a necessidade de descobrir a verdade queimava em seu coração. A conversa se intensificou.
Os dois perdendo-se na revelação horripilante de que a amizade de toda a vida poderia ser uma farsa. Mas antes que pudessem aprofundar mais no assunto, uma figura conhecida surgiu na porta da cafeteria. Marcela. Seu olhar era ameaçador e repleto de raiva. Ela parecia ter chegado na hora exata, como se tivesse estado os observando. "O que vocês dois estão tramando?" ela gritou. E o clima mudou. Iracema e Eduardo encararam a amiga, sem saber como reagir. Nesse momento, a verdade sobre seus relacionamentos estava prestes a se desdobrar de maneira devastadora. E tudo o que Iracema sabia poderia desmoronar diante dela. O que mais havia escondido? O que Marcela realmente queria? A tensão no ar estava carregada e a vida tranquila de Iracema nunca mais seria a mesma. O jogo estava apenas começando. A tensão na cafeteria estava insuportável. Iracema e Eduardo se encaravam, mas o olhar de Marcela parecia cortante. Ela se aproximou, os lábios firmes, os olhos cheios de raiva, como se houvesse uma tempestade prestes a eclodir. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo!" gritou, e o barulho da xícara que caiu no chão fez todos os olhares se voltarem para eles. A atmosfera se carregou de hostilidade. "Você não pode simplesmente voltar e desestabilizar tudo, Marcela!" Iracema respondeu, a voz tremendo. Eduardo olhou entre as duas, seu rosto revelando confusão e desespero. O olhar de Marcela, no entanto, era como uma faca afiada. "Eu não estou aqui para desestabilizar. Estou aqui para proteger o que é meu." "Proteger? O que você quer dizer com isso?" Iracema perguntou, uma mistura de raiva e medo crescendo dentro dela. Nesse instante, Marcela puxou algo do bolso com um movimento rápido. Um envelope grosso. "Aqui está a verdade que você nunca quis saber." Ela disparou, jogando o envelope sobre a mesa. Os olhos de Iracema se arregalaram. Eduardo hesitou, mas o impulso de Marcela a fez continuar. "Você acha que todas aquelas traições eram só porque eu queria seu marido? A verdade é mais complexa. Você não sabe que..." Ela fez uma pausa dramática, olhando de forma intensa para Iracema. "Você fazia parte de um plano muito maior do que uma simples traição." Iracema sentiu o coração acelerar. "O que você quer dizer?" conseguiu perguntar, sua voz não passando de um sussurro. O olhar de Marcela era hipnótico, sua vida perfeita em Santa Clara. "Tudo foi um embuste, querida. Você era marionete em um jogo de poder que eu e Eduardo não escolhemos, mas que os nossos pais começaram décadas atrás." Uma revelação. As palavras de Marcela eram como um choque elétrico. "O quê? Como assim?" Iracema mal pôde acreditar. Ao redor, os murmúrios começaram. Algumas pessoas levantaram as sobrancelhas, outras cochicharam entre si. O clima estava pesado. Eduardo, desesperado por controlar a situação, tentou interromper. "Isso não faz sentido, Marcela. Você está jogando essa bomba sem pensar nas consequências." Mas Marcela estava além de seus limites. O medo e a dor que ela sentia saíam em forma de raiva, como se ela estivesse descontando anos de sofrimento. "Iracema, você precisa entender. Nossas famílias têm uma história que remonta a muito tempo. Você está atada a tudo isso. E eu não estou sozinha nessa. Tem muito mais em jogo do que você imagina." A voz de Marcela ficava mais intensa, e a expressão de Iracema se transformava em um misto de incredulidade e pavor. Antes que Iracema pudesse processar as palavras, algo fez o estômago dela revirar.
Uma sirene ecoou pela cidade, e a voz de um policial atravessou o ar, distante, mas crescente. Ordens de prisão para Eduardo Almeida, por fraude e desvio de fundos. Os olhos de Eduardo se alargaram e a expressão de Marcela se transformou em um sorriso triunfante. Você vê? Vamos ver quem realmente vai sair por cima, disse Marcela com uma risada sombria. Iracema sentiu as pernas fraquejarem. A realidade que ela conhecia estava desmoronando. Eduardo, agora em pânico, olhou para Iracema. Por favor, você precisa me ouvir. Eu posso explicar tudo. Nem tudo é como parece. Iracema, com a mente girando, olhou nos olhos de Marcela e viu mais do que raiva. Viu um abismo de traições e segredos. Talvez você tenha razão, mas o que mais você esconde? Marcela? O clima na sala se transformou novamente e a verdade pairava no ar, como uma névoa espessa prestes a se dissipar. Faltava muito mais a revelar, e o verdadeiro jogo estava apenas começando. A sirene se aproximava e a vida pacata que Iracema conhecia nunca mais seria a mesma. O que mais viria à tona? O que estava enterrado sob as mentiras? O futuro estava incerto e ela só queria respostas. Naquele instante em que a sirene soou, a cafeteria parecia ter mergulhado em um silêncio ensurdecedor. Iracema sentia o coração disparar, os olhos fixos em Eduardo, que estava paralisado, sem saber o que fazer. Marcela, no entanto, soltou uma risada, sua expressão faceira e cheia de desprezo. Está vendo, Iracema? O jogo é muito maior do que você imagina. A vida que você achou ter construído era só uma fachada, mas precisava processar aquelas palavras. Um novo elemento entrou na equação. Uma mulher mais jovem e com uma presença marcante surgiu à porta. Com um olhar intenso, ela atravessou a sala e, em um movimento rápido, se virou para Eduardo e gritou: "Você não pode fazer isso, pai! Você não pode me deixar fora disso!" O ar na sala ficou pesado. Iracema e Marcela trocaram olhares confusos, sem entender quem era aquela mulher. "Pai!" As palavras escaparam da boca de Iracema como um sussurro incrédulo. Eduardo passou a mão pelos cabelos, seu rosto revelando pânico. "Carla, o que você está fazendo aqui?" "Carla?" O mundo de Iracema parecia diminuir. Aquela mulher tinha aparência de estar na faixa dos 30 anos, mas Eduardo sempre dissera que não tinha filhos além de Beatriz. "Como você pôde, Eduardo?" A raiva começava a fazer espaço para a confusão. "Você está me dizendo que tem uma filha que eu não conhecia?" Marcela aproveitou a distração. "É isso que eu tentava dizer, Iracema. Você não entende a profundidade do que está acontecendo aqui. Eduardo não é só um traidor. Ele é um mentiroso." A mulher que se apresentou como Carla caminhou até a mesa. Suas palavras apressadas. "Eu só soube dessa história toda hoje. Mamãe me contou. Tudo relação ao seu novo começo. O que você está fazendo, pai?" O olhar dela estava fixo em Eduardo. Um misto de amor e decepção. Iracema sentiu sua cabeça girar. Você é filha dele? Por que nunca soube de você?" O nó na garganta aumentava. A mulher assentiu, lágrimas nos olhos. "Porque ele a escondeu de mim. Sempre me disse que estava tudo bem.
Até a última vez que nos vimos. Eduardo parecia desmoronar. Eu ia contar, eu só precisava de mais tempo. Mas o tom de sua voz não tinha a mesma certeza. Iracema não podia acreditar. Uma trama tão intrincada e oculta que até mesmo os que estavam mais próximos estavam alheios ao que estava acontecendo. As pessoas da cafeteria começaram a cochichar. Um murmúrio crescente que enchia o ar. Você não pode se esconder. Para sempre, Eduardo! Carla se aproximou mais. A voz firme. A quantidade de mentiras se tornou insustentável. E agora todo mundo vai saber. Então, como se houvesse uma força invisível, uma porta se abriu com um estrondo e outra figura entrou quase como uma sombra. Uma mulher idosa e de semblante cansado, mas com olhos muito vivos. Eduardo, o que você fez? A voz dela cortou o ar como uma faca. E você também, Carla. Isso não é um jogo. Iracema piscou confusa. Quem é você? Sou sua mãe, Iracema. As palavras vieram pesadas, como se fossem bombas caindo. O mundo parecia girar mais rápido. E eu também tenho segredos. Segredos que mudam tudo. O tempo parou. Iracema ficou sem palavras, olhando para sua mãe, agora com um novo entendimento. O que mais estava escondido? Quais segredos familiares tornaram-se uma teia de mentiras? O que Eduardo, Marcela e Carla não estavam dizendo? Naquele momento intenso, a cafeteria vibrava com a tensão. E uma nova revelação estava prestes a explodir, mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. A vida pacata de Iracema tinha se transformado em um labirinto onde nada era o que parecia. E a verdade poderia ser mais terrível do que qualquer traição amorosa. A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Iracema estava paralisada, o olhar fixo em sua mãe, que agora afirmava ser parte de um jogo muito mais complexo. O coração dela martelava no peito, e cada batida ecoava a dúvida e a dor que a consumiam. Que segredos sua família escondia? Segredos? Que segredos você está falando? Iracema perguntou, a voz falhando. Eduardo parecia estar em estado de choque, enquanto Carla se aproximava, a expressão dela mudando de raiva para confusão. Você está dizendo que a nossa vida é baseada em mentiras? A mulher mais velha, mãe de Iracema, respirou fundo e começou a falar. Mas uma nova figura surgiu na entrada da cafeteria, interrompendo tudo. Era um homem alto, com ar decidido, que avançou em direção a eles. Desculpe por entrar assim. Meu nome é Daniel, e preciso falar com você, Iracema. A sala inteira virou olhar para ele. Quem era aquele homem? Ele não parecia estar ali apenas por acaso. Daniel tinha um olhar penetrante, quase como se soubesse mais do que deixava transparecer. Iracema mal teve tempo de processar sua chegada. O que você quer? Questionou, a tensão em seu tom quase palpável. Venho com uma mensagem sobre sua família. Você precisa saber a verdade, ele começou. Mas Eduardo interrompeu. Quem você pensa que é para interromper essa conversa? Você não tem nada a ver com isso. Na verdade, eu tenho tudo a ver, retrucou Daniel, com uma confiança inquietante. Vocês não entendem. Marcela não é apenas uma amiga. Ela está muito mais envolvida do que você imagina, Iracema. Marcela se tensionou, os olhos escaneando todos na mesa. Como assim? O que você sabe sobre mim?
A raiva dela transformou-se rapidamente em incompreensão. E o clima quente tornou-se ainda mais eletrizante. Sua vida em Santa Clara, seus pais, eles não são quem dizem ser. O que eu sei é que metade das coisas que você acredita ser verdade na sua vida são manipuladas desde sempre. Daniel continuou, agora virando-se para Iracema, que estava em choque. As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. O quê? Você precisa esclarecer isso! Gritou Iracema, lutando contra as emoções que a dominavam. Daniel hesitou, mas o olhar determinado deles convenceu-o a prosseguir. As memórias que você tem foram criadas. O que você acredita sobre sua relação com Eduardo e até com a Marcela é uma farsa. O murmúrio de espanto começou a crescer. Todos na cafeteria absorvendo as revelações. Iracema se encolheu, as mãos tremendo ao lembrar de anos de lembranças que pareciam estar se desfazendo. Mas como você pode saber disso? O medo e a incredulidade misturavam-se em sua voz. Porque eu sou parte dessa história. Eu sou seu irmão. As palavras de Daniel cortaram o ar. O silêncio se espalhou e a respiração de Iracema parou por um momento. Irmão? A mente dela girava. Não! Pode ser! Minha mãe jamais mencionou você! Iracema sentiu o chão tremer sob os pés. A revelação era devastadora. Um furacão de confusão. Carla olhou para Daniel com um misto de choque e compreensão. Ele era o que ela sempre procurou? Exatamente! Porque tudo foi feito para que você não soubesse. Eles temiam que você soubesse a verdade sobre sua infância e o porquê de sua conexão com Marcela e Eduardo. Daniel olhou fixamente para Iracema. Cada palavra pesada. Ele prosseguiu. Eu estava escondido, tentando descobrir a verdade. O que eu tinha que enfrentar. Você não pode imaginar. Não, isso não pode ser verdade. Iracema murmurou, sentindo o ar se esgotar. Uma instabilidade profunda começava a se formar dentro dela. E o que mais você sabe? O que mais está escondido? Mas antes que Daniel pudesse responder, um terrível estrondo ecoou do lado de fora, seguido de gritos e correria. As portas da cafeteria se escancararam e uma fumaça espessa invadiu o ambiente. Saia! Saia agora! Alguém gritou e a confusão se instaurou. O incêndio começara e todos estavam em pânico, como se o caos estivesse se desenrolando para atingir todos os segredos enterrados. Iracema olhou ao redor. A sala estava em desordem e o sangue frio começava a ser perdido. Ela sentia que não era apenas o fogo externo que ameaçava, mas tudo que estavam escondendo dela. A vida dela, as verdades, os laços que a uniam àqueles que amava, tudo estava prestes a desmoronar diante de seus olhos. Vamos, temos que sair! Daniel puxou Iracema pelo braço, mas ela hesitou, sem saber para onde ir. O que fazer agora? O que mais estava prestes a ser revelado na fumaça daquele incêndio? A incerteza pairava no ar e a corrida pela verdade estava apenas começando. O caos tomou conta da cafeteria. A fumaça preta se espalhava rapidamente e os gritos pareciam se misturar sob o cheiro acre do fogo. Iracema sentiu o medo apertar seu peito enquanto Daniela puxava. Temos que sair agora! Ele gritou, mas o mundo ao redor dela parecia girar, como se ela estivesse presa em um pesadelo. Ela olhou para Eduardo, que estava paralisado, os olhos arregalados. Você sabia de tudo isso? A voz dela tremia, não conseguindo esconder a dor da traição. Eduardo balançou a cabeça, tentando protestar,
Mas Marcela se intrometeu, a raiva em seu olhar resplandecente. Isso não é sobre você, Iracema. É muito maior. A fumaça subia e as chamas crepitavam ao fundo. Carla, ainda em choque, olhou para a mãe, que tentava se aproximar. Você não pode mentir para mim agora, mãe! Gritou ela. Precisamos da verdade. Mas a verdade era uma sombra que parecia cada vez mais distante. Vamos, mais rápido! Daniel insistiu, puxando Iracema pelo braço! E juntos eles correram em direção à saída. Mas antes que pudessem avançar, um barulho ensurdecedor fez com que todos parassem. A porta dos fundos foi aberta com um chute violento e uma figura surgiu, encapuzada e ameaçadora. Era um homem alto com uma máscara, trazendo uma arma em punho. Todo mundo no chão! Ele gritou, fazendo a sala inteira tremer. A tensão chegou ao ápice. O que estava acontecendo? Iracema mal conseguia processar. Por favor, não faça isso! Gritou. Suas mãos já começando a tremer. O homem olhou ao redor. As feições ocultas sob a máscara apenas aumentavam o medo. O que vocês sabem sobre o passado? Ele perguntou, sua voz baixa e rouca. Iracema trocou olhares confusos com Daniel, Carla e Eduardo. O que ele queria dizer? Seria mais um golpe, um ataque para completar a destruição que já estava em curso? Foi então que a reação de Carla a deixou em choque. Papai, você sabe quem ele é? A voz dela ecoou, um misto de raiva e reconhecimento. Nós temos que ouvir. Ele pode trazer as respostas que precisamos. Iracema sentiu o estômago revirar. Como assim? Quem era aquele homem? Por que Carla parecia tão calma? O homem continuou, olhando diretamente para Eduardo, seus olhos queimando com uma fúria contida. Você não fugirá dessa vez, Eduardo. O passado sempre chega à tona. As palavras cortaram-o. E segundos depois, tudo aconteceu rapidamente. O homem apontou a arma e o som do disparo ecoou como um trovão. Um grito seguido de um impacto e tudo escureceu. Iracema sentiu o chão abaixo dela desmoronar. Era caos demais para se entender. Mas quando a fumaça se dissipou e a visão começava a clarear, havia algo fora do lugar. O homem havia caído, uma poça de sangue se espalhando lentamente pelo chão da cafeteria. Porém, havia um detalhe que Iracema não esperava ver. A máscara começou a se soltar, revelando um rosto conhecido. Marcelo! Iracema sussurrou, seus olhos se arregalando. O irmão, que ela pensava ter perdido, estava ali. O eco daquela revelação a atingiu com força. Queimou você? Por que você fez isso? E diante daquele quadro desolador, a verdade de quem realmente eram os personagens começou a se desdobrar. Iracema agora sabia que cada segredo, cada mentira, tudo vinha à tona de uma maneira que ela nunca imaginou. E dentro dela, uma nova determinação começou a crescer. Mas a pergunta permanecia. O que mais seu irmão estava escondendo? A vida pacata de Iracema estava prestes a desmoronar mais uma vez. E uma jornada para desenterrar verdades ainda mais obscuras estava apenas começando. A cena se tornava um quebra-cabeças, onde cada peça parecia ter suas próprias intenções. O que mais poderia estar prestes a ser revelado? Iracema sentiu o chão tremer sob seus pés enquanto tentava processar a situação em que estava. O homem encapuzado caído no chão,
a revelação de Daniel e agora a presença de Marcelo. O que estava acontecendo? Ela mal teve tempo de respirar e uma onda de adrenalina tomou conta dela. Então, de repente, o clima na cafeteria se tornou ainda mais tenso. O homem de máscara começou a se contorcer, lutando para se levantar, e o olhar de Iracema se concentrou nele. Desespero. Uma estranha calma envolveu o lugar, como se o tempo tivesse desacelerado. Marcelo! O que você está fazendo? Você precisa parar! Eduardo gritou, mas a voz dele se perdeu em meio ao tumulto. A figura do homem se levantou, a máscara finalmente caindo, revelando um rosto que fazia o coração de Iracema parar. Pai! Foi tudo o que ela conseguiu murmurar, as palavras saindo como um sussurro. O homem, de fato, era o pai dela, desaparecido há anos. Ele estava ali, naquela cafeteria, e a realidade ganhou uma nova camada de complexidade. Eu sabia que a verdade eventualmente viria à tona. Ele disse com uma voz baixa, mas firme. Que? Iracema perguntou, a indignação tomando conta. Você nos abandonou. Por que chegou agora? No meio de tudo isso? Porque eu sou parte disso. E toda essa história gira em torno de mim. Ele respondeu, seus olhos firmes em Eduardo. A traição e os segredos. Tudo isso começou quando eu desapareci. A sensação de que não sou só seu pai é o que eu não quero que vocês entendam. Ele disse, sua voz se intensificando. As palavras pareciam estar prestes a explodir. Iracema observou Eduardo, que estava em choque. A batalha em seu olhar entre o medo e a necessidade de se proteger. A culpa não é minha. Eu fiz o que precisava fazer, ele gritou, mas a voz saiu arrastada e sem convicção. O que precisa ser entendido é que não é só uma traição, é uma vingança. Marcelo disparou, a urgência em sua voz criando uma nova paralisia entre os envolvidos. O jogo que vocês acreditavam estar jogando não é nada comparado ao que está realmente acontecendo. Vingança? Iracema sussurrou, o estômago revirando. Ela sentiu que a verdade era mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam, o que ela havia construído até aquele momento começava a se desmoronar. Em um instante de incredulidade, Marcelo virou-se novamente para a porta da cafeteria. Todos nós estamos em perigo. Preciso que você escute e confie em mim. Ele piscou, como se esperasse um sinal, e de repente, o ar ganhou um novo peso. A porta da frente foi arrombada e outra figura entrou, mas essa era agitada. Uma mulher segurando um mapa sujo e rasgado. Precisamos sair agora! Eles estão vindo! Ela gritou, seus olhos arregalados. Para o desespero de Iracema, a mulher era reconhecível. Lúcia! Minha irmã! As palavras ecoaram em sua mente, e uma nova camada de confusão tomou conta dela. O que estava acontecendo? Seu pai, seu irmão e agora a irmã que ela nunca soube que tinha. As revelações se entrelaçavam e a vida pacata de Iracema não parecia mais real. O plano que trazia as verdades à tona pareceu agora um pesadelo. Agora não é o momento para explicações. Lúcia gritou. Somos! O que restar de nós não estará mais aqui para contar a história. O pânico cresceu. Iracema olhou para Daniel, que ainda segurava seu braço. Vamos! Ele insistiu, puxando-a em direção à saída. O que mais viria à tona naquele jogo mortal de segredos e mentiras? O labirinto estava se tornando muito mais profundo. E uma nova jornada estava prestes a começar. Iracema sentiu o ar denso ao redor dela, enquanto Daniel
puxava em direção à saída. Era uma correria frenética, mas por um instante tudo parecia congelar. As palavras de Lúcia ainda ecoavam na mente dela. E o estrondo da porta arrombada a fez hesitar. Tudo o que ela pensou que sabia estava desmoronando em um instante. As emoções borbulhavam, mas sua mente se concentrava no rosto conhecido, que mal acreditava estar ali. Marcelo estava se contorcendo no chão, e ela quase tinha certeza de que ele estava no centro de tudo. Mas antes que pudesse perguntar, um som ensurdecedor interrompeu seus pensamentos. Um tiro. O estampido ricocheteou pela sala e um grito foi ouvido. O homem de máscara, que antes estava em pé, agora estava caído de barriga para baixo, o chão manchado de vermelho. "Iracema!" gritou Eduardo. Mas as palavras dele eram apenas um eco distante. O pânico tomou conta da cafeteria e todas as conversas se transformaram em caos. Mas no meio de tudo, algo estranho aconteceu. O homem caído começou a se mover novamente. Todos pararam, confusos. Uma sombra se projetou sobre Iracema e a verdade da situação atingiu-a como um soco no estômago. "Ele não está morto!" exclamou Carla. Nesse momento, a figura encapuzada virou-se, e o que ficou mais chocante foi o rosto que surgiu sob o capuz. "Marcela!" Iracema sussurrou, a incredulidade se transformando em horror. Ela estava viva. Mas o que acontecia? Você fingiu tudo isso? Por que você? Marcela ergueu a mão, com um olhar de desespero, como se pedisse silêncio. "Vocês não entendem. Eu não sou a inimiga aqui. Nunca fui." A voz dela estava trêmula, e algo na expressão de Marcela parecia real, vulnerável. Toda essa história envolve mais do que traições. É sobre um legado que nenhuma de nós pode escapar. Um arrepio atravessou a sala. Iracema sentiu que estava prestes a descobrir algo que estava enterrado há muito tempo. "Um legado?" questionou, o coração acelerado. "Do que você está falando?" Antes que Marcela pudesse responder, Lúcia começou a falar, com uma urgência que ecoou nas paredes da cafeteria. "Eu e você, Iracema, somos irmãs. E essa verdade nunca foi revelada. Mas a história não começa aqui." Revelação caiu sobre Iracema como um braçage, a mente dela girando nas revelações que a cercavam. "O quê? Irmãs?" O ar ao redor parecia pesado e cada respiração se tornou difícil. "Não pode ser! Você não pode ser minha irmã, Lúcia!" A incredulidade a paralisou. "Sim! E é por isso que tudo isso está acontecendo!" gritou. "Marcela, você não entende que eles querem acabar com nós? O que Eduardo fez não é só uma traição. É uma tentativa de nos destruir. Nós somos o que eles temem." As palavras de Lúcia ressoaram pela sala e as reações começaram a se intensificar. Eduardo ficou pálido, seu olhar alternando entre o choque e a raiva. Mas então, algo estranho aconteceu. Daniel, que até aquele momento parecia ser o braço direito de Iracema, olhou para ela e sorriu. Mas não era um sorriso qualquer. Era uma expressão de reconhecimento, como se um universo de segredos estivesse prestes a se revelar. "Iracema, tudo o que eu fiz foi por você", ele disse, a voz quase suave. "Você tem que entender que estamos todos ligados." Nesse instante, o chão sob os pés de Iracema pareceu desaparecer completamente. As palavras saíam sem controle.
Ligações? De ligações! O que mais vocês estão escondendo de mim? Mas tudo o que recebeu em resposta foi um olhar enigmático de Daniel. A verdade vem com um preço. E estou aqui para garantir que você pague. E antes que ela pudesse processar mais, a cafeteria começou a se encher de fumaça e as sirenes da polícia lá fora começaram a tocar. Olhando ao redor, Iracema percebeu que o tempo estava se esgotando. Ela nem sabia para onde deveria ir, mas de repente tudo mudou. Marcela olhou para o pai caído e disse: "Se ele não estiver morto, não podemos deixá-lo para trás." "Mas e a verdade?" gritou Lúcia. A agonia na voz dela era palpável. "Isso não se trata apenas de nós." A fumaça aumentava e, em meio ao pânico e ao desespero, Iracema se viu no centro de um turbilhão de segredos, alianças e mentiras. O que mais poderia estar escondido nas sombras? A verdade estava prestes a se desvelar. Mas o que viria em seguida, além do caos, era uma questão que deixava todos em um estado de expectativa insuportável. Iracema estava ali, presa em meio ao caos. A fumaça se espalhava como um manto pesado, e a tensão parecia pulsar no ar. O rosto de Marcelo, seu pai, havia trazido à tona um turbilhão de emoções. Mas antes que pudesse processar tudo, uma nova onda de desespero invadiu a cafeteria. "O que está acontecendo?" gritou Lúcia, os olhos arregalados. As sirenes lá fora ficaram mais intensas e parecia que o mundo estava desmoronando ao redor deles. Marcela, ainda no chão, olhou fixed nos olhos de Iracema. Isso não era para acontecer. A verdade deveria permanecer oculta. A raiva e o medo misturavam-se em sua voz. Mostrei desespero e desilusão. Nesse momento, um estrondo ressoou. As portas da frente foram arrombadas novamente, e um grupo de homens uniformizados invadiu o local. Não eram policiais, mas sim homens em trajes pretos, armados e com expressões impassíveis. A cafeteria virou um epicentro de caos. A fumaça agora só uma cortina opaca porque estava por vir. "Caiam no chão, agora!" um deles gritou, enquanto os outros cercavam todos. Iracema sentiu que a realidade era como um pesadelo em câmera lenta. Ela se viu jogando-se no chão, o coração batendo forte. O que estava acontecendo? Por que eles estavam ali? Mas num instante, tudo mudou. Um dos homens parou diante de Eduardo e Daniel. "Vocês, temos uma conversa a ter", disse com a voz firme. E enquanto Iracema tentava ouvir o que acontecia, uma expressão de reconhecimento iluminou o rosto de Daniel. Você não pode estar aqui." Iracema olhou entre os dois, confusa. O que Daniel sabia que ela não sabia? O que está acontecendo? Ela gritou, mas o barulho da sirene abafou sua voz. De repente, a mulher que havia entrado antes, com aquele mapa rasgado, correu em direção a eles. "Não deixem que ele fale! Não confiem nele!" O pânico na voz dela indicava que havia algo mais. Algo que poderia alterar tudo. "Calma, Lúcia!" Daniel gritou. Mas a mulher continuou a avançar. "Você não entende! Ele é parte deles." A explicação dela parecia uma bomba prestes a explodir. Iracema olhou para seu irmão e para o pai, buscando compreensão. A cafeteria estava em tumulto. Os homens em preto começaram a arrastar as pessoas. Iracema sentiu sua respiração ficar entrecortada. "Nos deixem em paz!" gritou, mas as palavras mal chegaram a ser ouvidas. "Silêncio!" um dos homens ordenou, e naquele instante alguém puxou uma arma. Iracema sentiu seu estômago.
revirar. A verdade será descoberta e será muito tarde quando perceberem suas alianças, ele disse. Alianças? Iracema repetiu, a mente girando. O que mais escondiam? Daniel olhou para Iracema como se quisesse protegê-la, mas a expressão dele era um misto de medo e desespero. O que você não sabe é que toda a nossa vida foi manipulada e a culpa não é só do passado. Todos estamos envolvidos. Marcelo parecia agitado cada vez que movia-se. Era como um fardo que tinha que carregar. Iracema, minha filha, você precisa entender que o que vem agora é algo que pode mudar tudo. Mas, antes que pudesse terminar, um disparo ecoou pela sala. A fumaça subiu. E as correntes da realidade começaram a se desfazer. O homem em preto que estava prestes a agir colapsou, e antes que Iracema pudesse sequer processar o que ocorreu, uma voz conhecida cortou o ar. Não se mova! Eu tenho o que vocês querem! Era uma mulher, e quando ela avançou, os olhos de todos se tornaram maiores. Vó! Iracema exclamou, incapaz de compreender o que estava acontecendo. Sua avó, que acreditavam estar longe, estava ali. E o que trouxe nas mãos parecia ser a chave para todo aquele jogo de mentiras. Nós precisamos falar sobre a herança e por que tudo isso começou. Vó disse, enquanto a tensão aumentava. Iracema ficou paralisada. O destino da família estava prestes a ser revelado em uma sucessão de eventos que nem mesmo ela poderia imaginar. O que significava essa herança? A sala estava carregada com segredos insustentáveis e a linha entre aliados e inimigos começava a se borrar. Vó! Gritou, mas a verdade parecia distante. O que viria a seguir? A revelação poderia mudar tudo e cada segredo vindo à tona era uma nova facada em uma ferida que nunca sararia. As dificuldades estavam apenas começando. Iracema estava paralisada. A figura da avó diante dela era um misto de alívio e confusão. O ambiente denso de fumaça e o caos ao redor pareciam se desvanecer por um momento. Vó, você está aqui? A voz dela era quase um sussurro, um fio de esperança em meio ao desastre. Precisamos falar, minha filha. É mais do que você imagina. A avó disse, o olhar fixo em todos os presentes. A tensão era palpável como um fio prestes a arrebentar. Toda a verdade está dentro desta herança que eu trouxe. Mas antes que pudesse continuar, um homem em uniforme gritou, todos vocês, fiquem onde estão! As sirenes aumentavam a ansiedade e a cafeteria estava em um frenesi. Iracema sentiu o aperto no peito se intensificar. Cada segundo contava. E tudo parecia levar a um clímax devastador. Agora não é hora de segredos! Gritou Eduardo, a voz tremendo de medo. Se nós juntos não resolvermos isso, perderemos tudo! E as palavras dele ressoaram na mente de Iracema como um eco. Perder tudo! A vida que havia construído, a imagem de sua família, tudo balançava à beira do abismo. Sim, mas a verdade por trás disso tudo não pode ser ignorada. Gritou Lúcia, a irmã que Iracema acabou de descobrir. A raiva e o desespero misturavam-se em sua voz, enquanto todos ao redor começavam a gritar em busca de explicações para a confusão desenfreada. Cale-se! Marcelo, o pai, agora estava de pé, sua presença imponente fazendo todos silenciarem por um momento. Nunca quisemos que você descobrisse isso assim, mas agora não temos escolha. A expressão de desespero em seu rosto contava mais do que palavras poderiam. Iracema apenas olhou para ele, a hurtar da dor em seu peito. Por que você nunca me contou? Por que ter me deixado na escuridão? A avó então deu um passo à frente, a voz tremendo.
porque um segredo como esse carrega um peso enorme. Sua vida inteira foi uma proteção do que está por vir. E isso pode mudar tudo. Um barulho ofuscante interrompeu a conversa. A porta alçou-se novamente e outros homens armados entraram. Era o caos total. Iracema sentiu seu coração disparar. Precisamos correr! Daniel puxou-a para longe, mas o mundo em volta parecia entrar em colapso. A avó rapidamente começou a explicar. A herança é a chave para quebrar esse ciclo, para sanar as feridas que foram abertas no passado. Essa conexão é sua. Ela gesticulou para Iracema, entregando-lhe um pequeno embrulho amarelado. Naquele instante, tudo pareceu se alinhar. Iracema abriu o pacote e dentro havia cartas, documentos e fotos antigas. Memórias de uma vida que ela nunca conheceu. Ela viu os rostos de seus ancestrais e uma linha do tempo de traições. Alianças e uma rivalidade mortal. Essa é a verdade que mudará tudo, disse a avó, agora com lágrimas nos olhos. Se você não tomar controle, a história se repetirá. Iracema olhou ao redor, seus olhos encarando Daniel. Lúcia e até mesmo Eduardo! Algo mudou dentro dela. Então vamos acabar com isso, juntos! Gritou. E naquele momento, quando todos se uniram em torno dela, uma onda de determinação tomou conta. Não importava quantos segredos ainda existissem. Eles teriam que enfrentar o que estava por vir de frente. A verdade os uniria contra os desafios eminentes. Enquanto seguiam em direção à saída, o peso do passado ainda pairava, mas com a força coletiva de uma família recém-formada e os laços reestruturados, eles marcharam para fora da cafeteria, prontos para enfrentar o desconhecido. Antes que a cena se dissipasse, o público ao redor foi tomado por um crescendo de aplausos e murmúrios. O mundo que conheciam havia mudado, mas a vida estava ali, pulsando com novas promessas de esperança. E agora quero frisar. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e permitir que mais pessoas conheçam essa trama incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero ver o que vocês acham que acontecerá a seguir. E por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal.